Olá pessoal, nós vamos dedicar essa videoaula para esclarecer um pouco mais algumas partes da matéria que foi dada. Tivemos poucas aulas, vocês têm prova em breve, e eu vou tentar eliminar algumas dúvidas que as pessoas tiveram sobre como aplicar as fontes, em quais casos aplicar as fontes. E basicamente a nossa folha de fonte dessa vez, essa folha que vocês receberam em sala de aula, também vou disponibilizar no meu site do colégio. O tema era o protocolo canibal, nós discutimos várias partes do protocolo canibal, demos algumas respostas para isso, eu vou voltar a isso, vou voltar a alguns exemplos que vimos da matéria anterior, de forma que vocês vão conseguir ter uma noção maior das fontes, como aplicá-las. Eu vou dar 3 casos, basicamente, das fontes, e a gente vai entender devagarzinho como aplicar as coisas que tem, ok? Só lembrando rapidamente, a gente tem nessa folha a fonte número 1, que é do Talmud, do Tratado de Sanedrim. A gente chama essa fonte a fonte da pergunta para Rabba. Rabba é o nome do sábio que está aqui, que fizeram para ele a pergunta, que o governador da cidade pediu que eu matasse uma pessoa, me ordenou que eu matasse uma pessoa, ele me mataria. E a gente viu que Rabba responde, não pode salvar sua vida matando outra pessoa, porque a exclamação é: quem disse que o seu sangue é mais vermelho do que o sangue do seu próximo? Em outras palavras, você nunca sabe qual é a preferência de uma vida em relação a outra vida, ou de uma vida em detrimento de outra vida. Explicando essa primeira fonte, nós tivemos Urashi, sobre o Talmud. Urashi explica qual é o mecanismo que está por trás disso, pois nós aprendemos que a vida está acima de tudo, sim? Inclusive, a vida está acima de tudo vem desse pasuk, e viverás por elas, e não morrerás por elas. Vechai baem, fonte que tínhamos aprendido ainda no trimestre anterior. Vachai baem, e viverá por elas, e não morrerá por elas. Então a gente falou que se transgredia qualquer mitzvah, como falamos na sala, transgredia Shabbat, comeria porco, tudo para salvar uma vida. Entretanto, tem 3 exceções: as relações proibidas, as relações incestuosas, a idolatria e o assassinato. E Urashi aqui explica por quê. Urashi fala para a gente, aqui nessa fonte, que quando foi permitido você salvar a sua vida com qualquer proibição, é porque é uma vida. A vida é uma das coisas mais importantes, então eu faço qualquer proibição para salvar a minha vida. Agora, é vida perante vida. Para salvar a minha vida, eu tenho que tirar outra vida. Então, quem disse que a minha vida é mais importante que a vida do próximo? Por isso, então, eu dou preferência à vida do próximo e não posso me salvar colocando o próximo em perigo. Vamos esclarecer isso? Que isso é o caso onde nós tratamos de uma terceira pessoa, que ele é o inocente. Eu sou inocente, ele é inocente, tem uma pessoa que está colocando a nossa vida em perigo, então nesse caso a gente não posso salvar minha vida botando a vida do inocente em perigo. Diferente do caso do Rodef, que a gente falou logo na continuação, para quem se lembra, o Rodef, como está aqui, que era o perseguidor, ele não é um inocente, é minha vida contra a vida dele, ou a vida dele contra a vida de uma pessoa que ele está perseguindo, mas ele não é um inocente. Ele é uma pessoa que está oferecendo perigo para o outro, ou de propósito, ou naturalmente, como foram casos que a gente viu, como o neném ou coisas do gênero. Por isso que nesse caso do Rodef, eu posso eliminar o Rodef. Eu posso dar preferência de uma vida em detrimento de outra vida, porque esse Rodef, ele é a pessoa que propositalmente está oferecendo o perigo para quem está na frente dele. Diferente do caso anterior, dessa fonte, onde Urashi explica sobre o Tratado de Sanedrim, que não dou preferência de uma vida em detrimento da outra, quando os dois são pessoas inocentes. Novamente, enfatizando, o Rodef não. Nessa fonte, na nossa terceira fonte, a fonte do Maimônides, em leis sobre o assassinato e proteção da vida, o Maimônides explica essa lei do Rodef. O Rodef é aquela pessoa que ele está perseguindo um outro para matar ele, fazer um mal para ele. Foi o exemplo do táxi que eu dei em sala de aula, onde tinha um táxi atrás de um carro, o carro estava sendo assaltado, com um ladrão tendo uma arma apontada na cabeça do motorista. Esse ladrão é um Rodef, não preciso esperar ele atirar. Ele está oferecendo perigo para a vida de alguém. Pode até ser que ele não vá atirar, mas eu não tenho certeza disso. Nesse caso, o motorista do táxi saiu de trás e atropelou o ladrão que estava lá na frente. E, segundo essa lei do Rodef, ele estaria certo. Só tem um detalhe no Rodef, que é esse parágrafo do meio, onde o Rambam fala, Maimônides fala para a gente que tem um detalhe. Se eu posso parar esse Rodef de alguma outra forma, por exemplo, se esse ladrão tivesse totalmente desarmado e eu não visse uma arma na mão dele, e eu fosse uma pessoa especialista em karatê e conseguisse lá realmente mobilizar ele, sem precisar passar com um carro por cima dele, sem precisar matar ele, o certo era eu fazer isso, como está escrito aqui.
Entretanto, no caso seja possível pará-lo de outra forma, como por exemplo, apenas ferindo alguma parte do seu corpo, com uma flecha, uma pedra, uma espada, cortando uma mão, quebrando uma perna, cegando o olho, deveremos fazê-lo e não matá-lo. Ou seja, matar é só em condições que eu não tenho outra forma, até mesmo na dúvida de outra forma. Mas, se eu poderia parar essa pessoa de uma outra forma, quem parou o Urodev matando, ele está errado, ele vai ser considerado o assassino. Eu primeiro, se eu tenho a condição de parar o Urodev só derrubando ele, por exemplo, um franco-atirador que não sabe exatamente, mas ele consegue atirar no pé do Urodev, ele deve fazer isso. Tudo isso na condição que ele tem certeza disso. Mas se ele vai atirar no pé e mesmo assim o Urodev ainda pode atacar a quem ele está perseguindo, ele está fazendo errado. Ele tem que eliminar o Urodev e garantir a vida de quem ele está perseguindo. Ok? E a quarta e última fonte dessa folha é a fonte do neném, onde o neném está oferecendo perigo para a mãe na hora do parto. E a gente falou que, segundo essa interpretação do Talmud, que é o Maimônides resumindo isso, o neném não tem o mesmo nível de vida que a mãe. É vida, é importante, a gente não pode fazer aborto, mas como a mãe já é uma pessoa que vive nesse mundo, já tem uma vida, já é criado, e o neném ainda precisa nascer, ainda não respira como a mãe, não come como a mãe, se a vida dos dois se a vida do neném está botando em perigo a vida da mãe, a gente dá preferência para a vida da mãe. Ele é até considerado um Urodev. Embora não seja proposital, mas ele está como se fosse perseguindo a mãe para matar ela, embora não seja uma coisa proposital. Eu dou preferência à vida da mãe. Mas, como está escrito aqui, caso já tenha saído a cabeça, não mais poderemos feri-lo. Ferir o feto. Porque no momento que já saiu a cabeça, ele já nasceu, ele já está respirando nesse mundo, ele já pode comer nesse mundo, ele já é uma vida igualzinha à vida da mãe. E nesse caso, não há preferência de uma vida em detrimento da outra. Em hebraico a gente fala endochim nefesh mipnei nefesh. A gente não empurra uma vida por outra vida. São duas vidas iguais. Nesse caso, o médico vai ter que fazer o melhor dele para poder tentar salvar os dois. Se um dos dois morrer nessa tentativa, infelizmente morreu. Mas assim é o caso. É o caso que a gente tem que tentar o máximo possível salvar os dois, porque esse nem já está igual a mãe, já está no mesmo status da mãe, já está nascido nesse mundo, e ele não é mais Urodev. Agora os dois estão nessa mesma situação. Ok? Então vamos começar agora com os nossos exemplos. Vou começar mostrando para vocês um dos filmes que, na verdade, é bem parecido com um dos filmes que a gente viu em sala de aula. Ok? A gente tinha visto o filme do ladrão no Rio de Janeiro. Esse aqui é um ladrão em Pernambuco também fazendo um refém, igual o do Rio fez um refém durante um assalto. Vejam a cena. Apenas 38 segundos. Em Guaranins, agreste pernambucano, dois bandidos invadiram a farmácia. A polícia foi acionada e um deles fugiu. Cercado, o outro assaltante usou uma faca para fazer a funcionária refém, porque ele exigia que a polícia deixasse o local e que esvaziasse a avenida. Com mais de 2 horas de negociação, em um dado momento, o bandido coloca a vítima de joelhos. O policial assiste. O homem ainda não foi identificado pela polícia, morreu na hora. A refém foi levada ao hospital em estado de choque. Muito bem, pessoal. Então, se a gente volta a analisar aí conforme as nossas fontes, esse ladrão, certeza, ele tem a lei que Maimônides cita aqui na nossa fonte 3, a lei do Urodev. Ele é um Urodev. E aqui entra mais um detalhe que eu tinha falado no outro trimestre. Quando, nesse caso, eu preciso atirar, e como vocês viram, o ladrão estava muito próximo da vítima, então, quem está atirando também tem um risco para a vítima. Atiro ou não atiro? Lá no primeiro trimestre, a gente falou que tinha uma porcentagem. Se eu tivesse mais de 50% de chance de acertar o Urodev, o perseguidor, o ladrão aqui no caso, eu tenho a mitzvah de atirar. E a gente sabe que um sniper, né, um atirador de elite, ele tem condições de acertar muito bem numa situação dessa. Então, novamente, nesse caso, eu não tinha outra forma, eu não poderia usar, segundo o Maimônides exige, que eu tenho que disparar o Urodev de outra forma, não dava para simplesmente atirar no pé, porque ele podia na sequência atirar na vítima, não podia simplesmente tentar desmaiar ele, porque eu não sei o que ia acontecer. A única solução nesse caso era realmente aplicar o din de Urodev, um perseguidor, e quando a gente trata do perseguidor conforme Maimônides, nesse caso, a única possibilidade de salvar o perseguido da mão de um Urodev seja matá-lo,
mesmo que este ainda não tenha atingido a vítima, não precisa esperar atingir a vítima, deveremos executá-lo. Ou seja, a resposta para isso daqui seria exatamente usando a fonte de Maimônides em relação ao Orodev. Esse ladrão, segundo Maimônides, tem a lei do Orodev, e nesse caso não é possível imobilizá-lo de outra forma, pois ele ainda ofereceria perigo ou risco de vida para a vida da vítima, então a única possibilidade é matá-lo. O Orodev tem um din, uma lei de morte para ele. Simples assim, desenvolvido, mostrando que você conhece o assunto, que você leu Maimônides, você sabe o que Maimônides falou, e nesse caso, ainda tem mais um adendo, já que havia o risco de vida ou o risco de morte também para a vítima, só poderia tirar se o franco-atirador tivesse certeza de mais de 50% de acertar o Orodev. E nesse caso ele tinha, ele acertou, e assim acabou a história feliz, ok? Mais um caso desse, de um Orodev e franco-atirador. Dessa vez a gente vai ver esse caso em Israel, ok? Teve um incidente no Kotel, isso aconteceu no ano passado. A notícia está aqui. Vejamos a notícia, 1 minuto e meio de notícia. Shalom, amigos do Conexão Israel. Um incidente muito infeliz aconteceu nas proximidades do Muro das Lamentações. Um israelense foi baleado por um segurança do Kotel, aparentemente por uma brincadeirinha de mau gosto. De acordo com o depoimento do guarda que disparou, o morador de rua Doron Ben Sharos, de 46 anos, estava em um banheiro público nas proximidades do Kotel quando gritou Allahu Akbar, árabe para Deus é grande, uma frase comumente gritada por terroristas antes de se explodirem ou começarem a disparar contra inocentes. O guarda imediatamente pensou que se tratava de um terrorista e, sem pestanejar, disparou alguns tiros contra Doron, que morreu no local. Aparentemente, o baleado tinha problemas mentais, mas o guarda não tinha como saber e reagiu assim, pois, de acordo com ele, temeu pela sua vida e a de outros no local. Há muita crítica aqui em Israel contra o guarda, que agiu de forma precipitada, mas também há muito apoio, já que se trata de uma zona delicada e que está em constante ameaça de ataques terroristas. E fica a dica do Conexão Israel para os nossos turistas brasileiros. Não gritem Allahu Akbar, nem de brincadeira, em locais públicos e movimentados em Israel, pois pode ser bastante perigoso. Muito bem, pessoal. Então, esse é mais um caso. Se a gente volta só um pouquinho para explicar, a gente tem aqui alguns elementos que a gente já falou no caso anterior. É novamente um caso de alguém oferecendo um risco, oferecendo um perigo, de alguém que está do outro lado, caso um franco-atirador. A gente sabe que no Kotel a gente tem essas pessoas que eles cuidam da integridade. Existe aqui o que eu estou tentando encontrar para mostrar para vocês, exatamente aqui. Se vocês olham, nessas janelas e aqui em cima, nesse muro, ficam sempre snipers, ou franco-atiradores, ou atiradores de elite, que eles ficam vigiando aqui embaixo o que está acontecendo. E eles estão preparados o tempo todo, para qualquer caso de um ataque terrorista, atirar. Então, como vocês viram na reportagem, entrou uma pessoa que ele era um morador de rua, mas quem está lá em cima não sabe disso. Ele está simplesmente ouvindo, vê uma pessoa, entra correndo no Kotel, gritando Allahu Akbar, e a gente sabe que é a frase que os terroristas gritam antes de se explodir. Então, essa pessoa, ele não tem tempo de descer, verificar quem é você, quem não é você. E como vimos nas nossas fontes anteriores, novamente, Maimônides, leis sobre assassinato e proteção da vida, o din do Orodev, ou seja, qualquer um que vê alguém correndo atrás do outro, oferecendo uma ameaça para o outro, como diz o Rambam aqui, caso a única possibilidade de salvar o perseguido das mãos de um Orodev seja matá-lo, mesmo que este ainda não tenha atingido a vítima, deveremos executá-lo. A questão aqui é se era essa a única possibilidade. Aparentemente parece que era, embora muita gente em Israel, como vocês viram, tem uma discussão, as pessoas achavam que não, que talvez poderia ter mobilizado de outra forma, teria que ter esperado mais um pouco para ver o que era mesmo. Discutível, levados a opiniões. Na minha opinião pessoal, eu acho que realmente não tem o que fazer. Não dá para esperar o cara, espera mais 10 segundos para ver se ele realmente é um terrorista. 10 segundos faz toda
toda a diferença entre um cara se explodir ou não se explodir. Então, uma pessoa entrou, não conseguiu identificar quem ele é, esse guarda, segundo essa visão da Allahá, ele teria feito certo. A pessoa que entrou gritando Allahu Akbar, se a gente saber o que ele é um rodef, é uma pessoa que está oferecendo perigo para a vida de todos os outros que estão lá. Então, como dentro do rodef, na fonte de Maimônides, que diz que se a única possibilidade é salvar, estou repetindo para ficar bem enfático, eu devo eliminá-lo, deveremos executá-lo, e foi o que o guarda fez. Simples assim, assim a gente discutiria isso. O que daria para discutir um pouco mais aqui é se tem outra possibilidade. Então, por exemplo, se o guarda fosse uma pessoa que estivesse lá embaixo e realmente percebesse que ele tinha uma dúvida muito grande, ele vê que o cara não tinha nenhuma bomba nele, ele poderia só imobilizar o cara, ou só atirar na perna do cara, aí passaríamos para esse parágrafo daqui, onde ele fala: entretanto, caso seja possível pará-lo de outra forma, como por exemplo apenas ferindo alguma parte do seu corpo, deve fazer, porque se ele não fizer dessa outra forma, ele vai ser considerado um assassino. Ou seja, a pessoa que está parando um rodef, se era muito claro que ele poderia parar o rodef de alguma outra forma que não fosse executá-lo, e ele foi para a forma mais extrema executando, isso não é considerado a coisa certa. Ou seja, eu não tenho que usar sempre a forma mais certa, eu tenho que usar a forma mais segura. Nesse caso aqui, como eu falei, na minha opinião pessoal, se o mais seguro, o cara que está lá em cima, não tem como saber o que é parar o cara. Desculpa, o cara entrou gritando. Mas se eu estivesse embaixo, estivesse vendo, talvez achasse que aquele cara era realmente um louco, tivesse alguma coisa e visse que ele não está armado, conseguisse perceber isso tudo, e era claro que eu poderia simplesmente mobilizar ele, um golpe, ou atirar na perna, eu deveria ter feito isso. Então, está sempre em discussão esse assunto do rodef. Se está claro que a única forma de eu parar ele é matando, então eu fiz certo. Agora, se está claro que a única forma, se está claro que eu poderia ter parado ele de uma outra forma, sem se matar, e não o fiz, isso vai estar errado. Então, tudo isso dentro dessa única fonte aqui, número 3 do Rambam, onde fala sobre a lei do rodef. Ok? Vamos agora para o nosso último caso. Vamos ver um filme que é um pouquinho mais comprido, quase 3 minutos, sobre um assunto de gravidez. Esta imagem foi escolhida particularmente pela beleza com que ela ilustra o que é a gravidez nas trompas, que está nessa localização aqui. Na realidade é assim: o espermatozoide do homem, quando ele é depositado aqui no fundo da vagina, ele sobe pelo colo do útero, atinge essa parte interna do útero e vai caminhando até mais ou menos sexualmente transmissíveis. A principal delas é a clamídia. O espermatozoide às vezes consegue passar, isso quando ele consegue, porque às vezes a paciente é totalmente estéril, mas quando o espermatozoide consegue passar, o que acontece é que o transporte do ovo, que deveria ser feito até esta área aqui, para que ele se implantasse dentro do útero, esse ovinho ele desce e para no meio do caminho. Ele pode parar aqui, 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 ou até mesmo se implantar aqui dentro da barriga. Mas na maioria das vezes ele para nesta região aqui, e aí a gravidez vai se desenvolver nas trompas, que é o que nós estamos vendo nessa imagem aqui. Isso é extremamente grave, porque isso aí vai crescendo. Aqui nós estamos vendo uma gravidez de aproximadamente 4, 5 semanas, é um neném muito pequeno, ele ainda cabe dentro da trompa. Mas a gente pode imaginar perfeitamente que depois que isso cresce, a trompa se rasga, começa a haver uma hemorragia interna, e tem paciente até que morre por causa da hemorragia interna. Esta é a gravidez nas trompas. Quase todos os casos de gravidez nas trompas acontecem porque a paciente teve uma doença sexualmente transmissível. As bactérias são depositadas aqui quando o homem ejacula, sobem pelas trompas, causam uma inflamação nas trompas, e essa inflamação nas trompas destrói a arquitetura interna das trompas, fazendo com que o ovinho que deveria descer e vir para cá, pare no meio do caminho, como nós estamos vendo aqui. Quando ele para aí, infelizmente, ele vai se desenvolvendo. Quando ele cresce demais, ele rasga a trompa, uma dor horrorosa, e infelizmente, na maioria das vezes, acompanhada de hemorragia. Aí a paciente precisa ser operada de emergência. Essa é uma situação muito grave, e daí a gente entende a necessidade de levar a prevenção de doença sexualmente transmissível muito a sério. Usar sempre o preservativo, isso é fundamental para evitar que as bactérias sejam depositadas aqui no fundo da vagina. E também fazer o exame de detecção de clamídia quando a mulher faz o exame de prevenção do câncer uma vez por ano. Essas são as recomendações. Muito bem, pessoal. Então,
conforme está na nossa próxima fonte, a gente viu aí um caso de uma gravidez que é uma gravidez de risco. Sim, gravidez nas trompas, como vocês viram na reportagem ou na aula do doutor aí, pode causar uma hemorragia, pode causar até a morte. Então, vimos na fonte 4, de novo, Rambam, o mesmo local, Alachot, Rotzer, Vishmerat HaNefesh, leis sobre o assassinato e proteção da vida. Essa é a mitzvah lotase, de não ter piedade do Rodev, perseguidor. Ou seja, aqui é uma forma geral, sim, essa frase é uma mitzvah geral que se eu vejo alguém perseguindo alguém, eu não tenho que ter piedade dele. Ai, coitado, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, se ele está botando em perigo a vida de alguém, eu tenho a mitzvah de eliminar esse perigo. Depois, por isso, os sábios ensinaram que quando uma parturiente apresentar complicações no parto, deveremos cortar o feto com remédios ou com a mão, ou seja, tirar o feto de alguma forma, pois ele é considerado um rodev para matá-lo. Ou seja, no caso que a gente viu lá, esse feto ele é um rodev, ele oferece um perigo para a mãe. Se essa mãe deixar seguir adiante essa gravidez, supondo que ela consiga chegar até um terceiro mês, ali na verdade é bem antes, mas supondo que se desenvolve mais, o estourar, o romper da trompa causa até perigo de vida, como a gente viu ali a explanação do doutor. Então, nesse caso, eu tenho que fazer de tudo para poder salvar a mãe. Ou seja, eu vou ter que pensar quais as vantagens eu vou ter em salvar. Por exemplo, existem casos também de um feto que oferece perigo para outro feto, mesmo dentro da barriga. No caso de gravidez múltipla, onde tem vários fetos, existe uma coisa chamada redução de gravidez, onde você consegue diminuir o número de crianças, quem tem muitas crianças de uma vez, para poder dar mais vida para as outras crianças, para garantir que os outros possam nascer. Ou um neném que tem um determinado problema dentro da barriga e que se você não tirar aquele neném, ele pode causar problemas maiores para a mãe ou até mesmo para um outro neném que esteja crescendo, um outro feto crescendo junto com ele. Então, todos esses casos, eles se configuram Rodev. Embora não seja proposital, ele não está fazendo isso de propósito, mas o fato de ele estar oferecendo perigo para a vida de alguém, como foi o mesmo caso, se vocês se lembram, do no Tersak, aquela guerra, aquela batalha, onde estavam os 6 soldados no bunker e um ficou surdo e ele começou a gritar que queria água. Ele não estava fazendo aquilo de propósito. Ele não estava acontecendo, mas mesmo não sendo de propósito, ali ele era um Rodev. Ele estava botando em perigo a vida dos outros 5 amigos. Nesse caso, você tem a mitzvah e tem a obrigação de eliminar esse Rodev para salvar a vida dos outros. Lembrem, a gente falou que quando eu tenho 2 vidas inocentes, eu não posso preferir uma em relação à outra, preferir uma e preterir outra, porque os 2 são inocentes, os 2 não têm nada aqui. Aqui, embora sejam inocentes, mas ele está colocando em perigo a vida do outro. Ou seja, mudou o status. No momento que tem um colocando em perigo a vida do outro por conta dele mesmo, porque ele está gritando, aqui é um neném que está botando em perigo a vida da mãe, então a mitzvah, eles têm agora o status de Rodev, e a mitzvah passa a ser salvar quem não está botando em perigo a vida, ou seja, tirar aquele que está oferecendo. A diferença no final, caso já tenha saído a cabeça, não mais poderemos feri-lo, porque novamente, agora já é chamado de neném nascido, como eu expliquei em sala de aula, tem uma diferença da vida dos 2, o neném enquanto está dentro da barriga da mãe, segundo os nossos sábios, ele não tem a mesma vida que a mãe tem, é vida, é importante, mas ele ainda não respira nesse mundo, ele não come nesse mundo, ele ainda não é exatamente como é a mãe, e a mãe já está aqui, já está vivendo, já está andando, então eu dou preferência para a vida da mãe. O neném que está oferecendo perigo, eu tiro ele. Mas se ele já colocou a cabeça, já saiu, já nasceu a cabeça dele, já é uma vida que está aqui nesse mundo, já está respirando aqui, já poderia comer aqui, agora eu não posso mais preferir uma vida em relação ao outro. O médico tem que fazer de tudo para tentar salvar os 2, o que não deu, mas agora não tem um critério de desempate, quem eu vou salvar primeiro. Aí já são contas médicas, o que tem maior condição de fazer. E fica a frase do final, pois não há preferência de uma vida em detrimento de outra. Já são 2 vidas no mesmo nível. Enquanto ele não nasceu, ele não é o mesmo nível que a mãe. No caso do exemplo que a gente viu aí no filme, na reportagem, era um feto ainda muito pequeno, não faz diferença ser muito pequeno ou mais avançado, mas o fato é que o feto, se você deixasse ele desenvolver, ele mataria a mãe. Então, conforme essa fonte daqui, também Maimônides, a fonte do Rodev, ou da criança que vai nascer, eu aprendo que eu tenho que tirar a criança e dar preferência para a mãe. Então, pessoal, basicamente, essas fontes e essas 4 fontes nessa folha e um pouco do que a gente falou que estavam nas folhas anteriores, são suficientes para resolver a maioria dos casos que vão ser trazidos. Vocês vão ter na prova de vocês questões semelhantes a essa, casos reais que eu vou trazer para vocês, e vocês vão ter que decidir os casos reais baseados nessa fonte, da mesma forma que eu fiz aqui.
usando a fonte, desenvolvendo a fonte, mostrando que você entendeu o que a fonte aqui está falando, se é o Rambam, se é o Talmud, se é o Urashi, a diferença entre os casos, os nuances, a porcentagem, não porcentagem, se é o neném, não é o neném, qual a diferença das pessoas inocentes, a diferença de um agora Rodef e outro totalmente inocente, quando ele passa de 2 inocentes para Rodef, tudo isso que a gente falou, trouxe aí 3 casos, embora 2 semelhantes, mas com seus nuances particulares, que ajudam vocês aí a desenvolver a prova. Mas muito além da prova, a gente vê como é que o judaísmo é rico, ou seja, questões modernas, fetos, gravidez, salvar, exército, coisas que a Torá já previu, tudo isso. O Talmud, os nossos sábios, os desenvolvimentos, Maimônides dão respostas para basicamente todas as respostas que a gente encontra na modernidade, a gente acha, tem coisas novas, tem coisas diferentes, e na prova vocês vão ver alguns casos interessantes que eu coloquei para vocês na prova, mas mais importante do que a prova é vocês terem essa noção da riqueza da nossa Torá, da riqueza do judaísmo, como realmente o Talmud dá resposta para todas essas coisas. Ok? Boa sorte, qualquer pergunta, qualquer questão, podem me procurar no colégio, se vão me ver durante o colégio, podem falar comigo até o dia da prova. Tudo de bom, foi um prazer.